E aí, tudo bem? Fala pessoal. Depois de muito tempo que o Salado de Aços andou fora do ar aí, por alguns motivos óbvios, eu disse a vocês que outubro em diante seriam períodos difíceis. Nós atravessaríamos aí alguns percalços, alguns desmoronamentos, e eles ocorreram de fato, né? E hoje eu retomo as atividades do Salada de Astros para lembrar que lá no Instagram também estou por lá falando mais de uma astrologia de rua, mais próximo, né? E aqui a gente vai falando mais do coletivo, né? Do que acontece por aí. E eu não venho falar hoje sobre previsões para 2020, ainda não, mas eu venho falar de um evento que vai acontecer agora, dia 26 de dezembro, depois do Natal, que é o eclipse solar, né, que vai ativar o nó do sul em Capricórnio, e lá ele vai fazer assim, vai dar um holofote nos planetas que já estão em Capricórnio. Júpiter entrou agora dia 2 de dezembro, saiu de Sagitário, saiu da sua casa, estava à vontade, agora ele entra em Capricórnio. E lá ele vai abraçar Plutão, Saturno, a Lua e o Sol. Então nós temos aí um aglomerado bastante forte aí que vai cutucar o nó do sul. O nó do sul significa aquilo, né, que nós deixamos para trás para irmos caminharmos adiante, que é o nó do norte, que é Câncer. Lembrando que a primeira eclipse solar que aconteceu cutucando o nó do sul aconteceu em janeiro. E nós tivemos alguns eventos assim bastante temerosos. Lembrando vocês que um eclipse tem a duração de 6 meses. E que tem lembrança por aqui, quem acompanhou o canal, quem acompanhou o Instagram, deve lembrar muito bem as advertências que eu fiz sobre essa eclipse solar lá em cima, em janeiro, né? Nós tivemos aí alguns acidentes naturais e nós tivemos aí um desmoronamento e a entrada das sombras, né? Lembrando que Capricórnio é um signo em que ele rege que os governos, a imprensa, a religiosidade e a ordem, né? E vai cutucar na casa 11 do mapa do Brasil, né? Já que o Brasil é um ascendente em peixes. E lá, na carta natal do Brasil, a gente tem Urano que está em Capricórnio. Então é de se esperar, de fato, aí alguns desmoronamentos de torres, algumas coisas de fato agora elas vão rolar, né? E finalmente as coisas tomando eixo, porque Capricórnio significa isso. Capricórnio é a cabra que sobe na montanha e a sua cauda tem um peixe. Qual que é a advertência que esse signo traz? Qual que é a simbologia de Capricórnio? É que não há problema nenhum que você alcance o lado material. Não há problema nenhum que você suba aos seus desejos materiais, que você sinta bem, mas desde que você não perca a conexão com o astral, né? Com o astro, com o maior, com a astralidade, né? Aquela coisa bem acima de nossas cabeças, que é a harmonia, aquela coisa de conexão com o cosmos. Porque a cauda está em peixes, e peixes é o signo que reside na casa 12 e é a junção da espiritualidade. Eu não falo aqui de religião, mas da sua espiritualidade. É muito comum que você encontre pessoas religiosas, mas elas não têm nenhuma espiritualidade, né? Elas não têm um encontro com elas mesmas. Então, do que fato acontece é que nós vemos por aí desmoronamentos pela ganância, né? Pela imposição do poder, esquecendo dos mais validos. Porque, olha as bolas, se você é te dado algum talento maior que o outro, você tem que distribuir, multiplicar esse talento, né? A quem menos tem, você tem que oferecer por menos valendo, né? Então, essa eclipse solar, que vai acontecer dia 26 do 12, e vai pegar a Oceania, né? Vai atingir a Índia, a China, a Austrália, a Indonésia, então a gente vai ter alguma coisa ali cutucando daquele lado lá da Oceania, né? Como nós tivemos uma eclipse lunar que atingiu o Chile, evidentemente nós tivemos aí um desmoronamento político naquela região ali, né? Então, Chile, Equador, Bolívia, nós tivemos aí algumas mexidas políticas também. É evidente que esses planetas, né, serão atingidos pela eclipse solar. É importante lembrar que é importante muito ressaltar também que a astrologia ela não está sacramentando alguns destinos. Porém, cada vez que nós estamos num evento um fenômeno da natureza, uma eclipse solar ou uma eclipse lunar, é natural que tudo ao seu redor ele seja alterado.
Então, essa eclipse solar, que vai acontecer dia 26 de dezembro agora, ela vai afetar a minha vida, a sua vida e o coletivo também. É de se esperar que o desmoronamento, a estruturação que Capricórnio está cobrando, vai bater de frente, né, com seus desejos, aquilo que você não tem idealizado, aquilo que você não tem estruturado. Portanto, se você tem alguma coisa estruturada, se você tem em mente um avanço em qualquer campo, onde Capricórnio caia no seu mapa, é lá que essa eclipse vai trabalhar durante os 6 meses, né? Por exemplo, se você tem Capricórnio na casa 10, é muito provável que você vai trocar de emprego ou você vai procurar uma estruturação no seu campo profissional, né? Se você tem Capricórnio na casa 7, os seus relacionamentos sofrerão uma estrutura ou um rompimento, evidente. O que não tiver estruturado, Plutão vai lá, determina, né, aquela situação fatídica, né? Se você não está estruturado para isso, é muito provável que você vai ser pego de surpresa, é muito provável que você vai cair e não vai se reerguer. Mas se você tem aquela estruturação, se você tem em mente, né, que aquilo, que é o relacionamento, por exemplo, necessita de uma repaginada, de uma alteração, é lá, né, que essa eclipse vai trabalhar ao longo dos 6 meses. Importante é lembrar que Júpiter está lá. Então, Júpiter é a tomada de consciência, é aquele planeta que vai expandir a tua consciência, ele vai dar noção à realidade daquilo que está sendo alterado. Pois bem, se você tem um Capricórnio na casa 1, o seu eu, é muito provável que agora você vai entrar numa jornada de mudança, de empreendimento, você vai pegar uma reestruturação para a sua vida pessoal. Então, aquilo que você não tem montado, aquilo que você não tem realmente estruturado, é muito provável que você fique meio perdido ao longo desses 6 meses sem saber por onde ir. Porque Júpiter vai te dar essa conscientização de mudança, de alteração. Porém, Saturno e Plutão, eles transformam a ordem e arrancam e fazem de novo o acontecer. É como se fosse repaginar sem pressa e ao mesmo tempo sem pensar as estruturas novas para a tua vida, né? Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio estarão aí ao longo de 2020 dando a toada para essa toada para 2020, né? Então, 2019 ainda não acabou, entraremos no novo ano astrológico lá, dia 20 de março, mas enquanto isso, toda essa estruturação que essa eclipse vai dar por aí, ela vai fazer o quê? Ela vai te chamar, né? Ela vai te chamar para uma realidade muito mais severa ao longo de 2019. Então, se você passou 2019 estruturando, se reencontrando, adequando as coisas, agarrando as oportunidades, que eu já disse em vídeos anteriores, então não há problema nenhum, né? Nessa tomada de consciência que Júpiter agora entrou em Capricórnio e vai permanecer conversando com Plutão e com Saturno. No coletivo, nós vamos ver aí, né? Capricórnio, né, que está regendo aí os governos, a imprensa, a religião, a mídia, a educação, tudo isso sofrerá uma mudança finalmente terrena, né? E nós teremos o que? O desmoronamento, né? De torres, de estruturas, de coisas que não foram construídas na base material e espiritual. Ou seja, a ganância, o querer, o poder, ele vai ruir. Não se espante se no dia 27 nós já tivemos aí algumas notícias, né, sobre esses campos aí, onde as coisas estão se desmoronando, elas estão caindo. Isso é a tomada que nós precisamos para lá para frente, que é uma outra história que eu conto para vocês, quando nós entraremos finalmente numa nova consciência, mas por sorte nós temos Júpiter aí em Capricórnio, dando essa atuada, dando essa inteligência, fazendo esse chamamento entre a espiritualidade e o material. É importante lembrar que na casa 11 nós temos lá o Capricórnio, nós, Brasil, e lá está Urano, que vai fazer uma quadratura com essa lua nova que vai entrar em Capricórnio. Então é muito provável que eventos inesperados, mentiras, fake news, histórias da carochinha que nós acreditávamos, finalmente elas serão depostas, elas serão caídas, né? E para grande espanto, isso vai acontecer de uma maneira repentina. Então, nós podemos esperar aí, com essa eclipse,
solar que vai acontecer dia 26/12 agora, né? Uma retomada, não do zero, uma retomada muito séria, coisas que realmente nós não esperávamos, elas vão de fato caírem. Né? Quando eu digo que de fato irão cair, é que até então nós acreditávamos que as coisas que estão desmoronando ficariam no status quo. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? O descontentamento, né? A exclusão, a forma de ver as coisas banalizando, ela é o copo que já encheu e ela vai cair, ela vai desmoronar. É importante isso acontecer, que é o chamamento onde o Plutão com Júpiter e Saturno, ele dá um insight para você e ele acorda para esse coletivo. 2020 é muito provável, será um ano muito puxado. A tendência para 2020 será um ano de muito carrego, de muita reestruturação para aquelas pessoas que estão fora, né, dessa consciência que Júpiter está trazendo. Então, lembre-se, essa eclipse solar que vai acontecer dia 26/12, ela vai fazer um chamamento muito próspero e ao mesmo tempo dolorido para as novas estruturas que virão por aí. Então, quedas, né, de estruturas que nós jurávamos por Deus, finalmente, não aquelas comumente que até então nós estamos vendo que já não causa tanta estranheza, tanto espanto, né? Mas viram muitas coisas de fato aí ruir. Então, vocês não se espantem se alguma pessoa de grande nome, de grande importância, vier a sofrer essa queda também, né? No planeta, em outros países, nós teríamos que ver onde Capricórnio conversa com cada país. Mas é importante lembrar que lá na Oceania, onde vai acontecer essa eclipse solar, podem prestar atenção que de lá vai vir o desmoronamento e histórias e notícias de lá para cá, né? Se nós seremos atingidos, olhando o mapa do Brasil, novamente repito, casa 11, nós estaremos aí com eventos repentinos, violentos e súbitos, né? Dentro da casa 11. E nós estaremos muito envolvidos ainda, né? Na missão e na imagem de ser um país sombrio. Então, Capricórnio, apesar de ser muito frio, apesar de ser ao mesmo tempo irracional, ele faz o chamamento da conexão com o material e com o espiritual. Quem está nessa conexão, graças a Júpiter, vai poder assistir isso e vai estar tranquilo, né? Vai poder perceber essas mudanças sem muito chocamento. Mas quem não comungar, né, de uma nova ordem, de uma nova tomada da consciência, podemos ver por aí, muitos serão finalmente arrebatados dessa grande bolha e ela vai estourar. E quem não tiver comungando de uma nova sensação, de uma nova temática de ideias, vai estar fora. Júpiter, Plutão, Saturno em Capricórnio e dia 26, Sol e Lua em Capricórnio. Então é como se luzes estivessem iluminando esse palco para todos esses planetas agirem durante 6 meses, trazendo para nós uma retomada e um chamamento de atenção, onde torres irão cair e quem estiver por ali, né, não adianta segurar, não adianta lamentar, porque aquilo que você jurava que não iria ser descoberto, que não iria desmoronar, vai desmoronar. Então, nós devemos tomar nossa consciência, comungar, né, de uma consciência mais crítica, fazer um chamamento para aquilo que realmente, onde todos nós podemos estar juntos, né, e comungando de uma ideia única, não fazendo segregação, não usando da homofobia, não usando do racismo, porque isto sim é a mensagem que Júpiter vem trazer, que todo mundo comungue de uma única maneira. Logo, senhores governantes, imprensa, a educação, a mídia, se ela não estiver fazendo esse serviço para a comunidade, elas vão ruir, tá bom? Então era isso o meu recado que eu tinha para dar para você. Previsão para 2020, já vai sair, nós vamos conversar muito. Quero mais uma vez me desculpar a ausência do canal Salada de Astros, mas a gente vai retomar com força total. Siga também no Instagram, nós estamos lá conversando uma astrologia mais de rua, mais de perto, mais despojada. Se você gostou, curta, comente e compartilhe, tá certo? Logo mesmo, previsões para 2020. Enquanto isso,
Feliz Natal!